Reforço Betel, só a educação liberta. E panificadora Bom Deguste e Delicatessen oferecem Jornal Mundial. Boa noite. Boa noite. Um ciclone extratropical atinge 3 estados brasileiros. No Paraná, um tornado deixa 6 mortos, mais de 430 feridos e um rastro de destruição. No Rio Grande do Sul, o vento e chuvas fortes destelham casas, causam alagamentos, derrubam árvores e bloqueiam rodovias. Em Santa Catarina, a Defesa Civil afirma que 3 tornados atingiram cidades. O Supremo Tribunal Federal mantém a condenação de Jair Bolsonaro e outros 6 réus do núcleo crucial da trama golpista. 2 dias para a COP30 em Belém. Como está a expectativa para a Conferência da ONU sobre o Clima, que iniciará na segunda-feira? Movimentou muito, estruturou muito a cidade em geral. O Brasil não é só hoje que São Paulo, a gente tem Belém, a gente tem a Amazônia. E olhar para isso, trazer este olhar para cá é muito importante. A Alemanha diz que doará uma quantia considerável para o Fundo Florestal liderado pelo Brasil. Essa iniciativa chegou até nós com um prazo relativamente curto e precisa ser cuidadosamente examinada. Também queremos rever o instrumento mais uma vez. Eu disse na mesa redonda sobre energia que faremos uma análise prévia desse fundo que será criado. A Espanha afirma que se juntará a um grupo de países para promover o novo imposto sobre a primeira classe das companhias aéreas e jatos privados. Representantes de 40 nações se reúnem para a foto oficial. O Jornal Mundial está começando. Três estados brasileiros foram atingidos pela passagem de um ciclone extratropical que deixou um grande rastro de destruição. No Paraná, um tornado deixou 6 mortos e mais 430 feridos. Cidades do estado do Paraná enfrentaram um raro tornado que deixou mortos, centenas de feridos e muita destruição. Os ventos arrastaram carros e derrubaram casas em Rio Bonito do Iguaçu, cidade de 14 mil habitantes a quase 400 quilômetros da capital Curitiba. O fenômeno meteorológico atingiu a região no final da tarde de sexta-feira, com ventos de até 250 quilômetros por hora. Nos últimos 30, 40 anos não tinha se visto um tornado com essa força. Nós estamos falando de um tornado nível 3, com ventos acima de 250 por hora, quer dizer, algo que é difícil realmente alguma casa, até mesmo algum prédio comercial, fiquem de pé. O governo do Paraná decretou o estado de calamidade pública na cidade. Os bombeiros e os serviços de saúde de vários municípios foram mobilizados e atenderam mais de 430 pessoas afetadas. Ainda há desaparecidos. Moradores de Rio Bonito do Iguaçu descreveram o impacto súbito de um vendaval com tempestade e granizo, que durou apenas alguns minutos. Destruiu tudo, né? Destruiu a cidade, casa, colégio. O que vai ser feito? Nas redes sociais, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva prestou solidariedade a todos que foram afetados e informou que uma equipe de ministros e especialistas em desastres vai visitar a região. As autoridades calculam que 90% da cidade sofreu danos. O Instituto Nacional de Meteorologia mantém um alerta de perigo de tempestades para os estados da região sul. Rajadas de vento e chuvas fortes destelharam casas, causaram alagamentos, derrubaram árvores e bloquearam vias no Rio Grande do Sul. Em algumas cidades, choveu em 12 horas mais do que o previsto para o mês inteiro. Cerca de 200 mil pessoas estão sem luz. A reportagem é de João Pedro Coutinho. Um ciclone extratropical atinge o Rio Grande do Sul neste fim de semana e colocou o estado sob 3 alertas vermelhos de grande perigo, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia. Os ventos chegaram a 95 km por hora e a chuva intensa já provoca alagamentos, destelhamentos, quedas de energia e deslizamento de terra em diversas cidades.
Em Porto Alegre, na região metropolitana, os ventos fortes derrubaram postes e também árvores. O trânsito ficou bloqueado em várias avenidas e mais de 200 mil pessoas estão sem a energia elétrica. No interior, a situação é mais crítica, com registros de deslizamentos e enchentes em pelo menos 14 municípios. De acordo com a Defesa Civil Estadual, o vento mais forte das últimas horas foi registrado em Planalto, no norte do estado, com 95 km por hora. Nas regiões dos vales, a chuva passou dos 150 milímetros em 12 horas. Em Nilópolis e Antagorda, casas foram destelhadas e estradas bloqueadas. Na Serra Gaúcha, um deslizamento em Caxias do Sul atingiu uma casa e 4 feridos, felizmente sem feridos. Em Pelotas, parte de uma estrutura de um viaduto na BR-116 desabou, bloqueando a rodovia. Já em Bento Gonçalves e Veranópolis, o trânsito foi interrompido na BR-470 por risco de novos deslizamentos. Neste momento, as equipes do DNT, da Defesa Civil e da CEE Equatorial seguem atuando para restabelecer o fornecimento de energia e liberar o acesso nas principais rodovias do estado. A orientação é que a população evite as áreas de risco e mantenha a atenção redobrada com o solo encharcado e o vento forte. A previsão é de que o ciclone se afaste do litoral gaúcho neste domingo, dando lugar a uma massa de ar seco vinda do Uruguai. O tempo deve voltar a ficar firme, mas o alerta ainda é de cuidado com solo estável e os com risco continuam subindo. E enquanto isso, as equipes seguem alerta máximo no Rio Grande do Sul. Essas são as informações direto de Macapá, João Pedro Coutinho. A Defesa Civil de Santa Catarina confirmou que 3 tornados atingiram o estado ontem. Os ventos registrados foram de pelo menos 105 km por hora. Os fenômenos foram registrados em Dionísio Cerqueira, Faxinal dos Guedes e Xanxerê, no oeste. Os tornados ocorreram durante a passagem de uma frente fria e formação de ciclone extratropical. Os ventos registrados foram de pelo menos 105 km por hora, conforme a Defesa Civil. O fenômeno meteorológico foi constatado por meio de análises de radar, inspeções em campo e registros fotográficos dos danos registrados nas áreas afetadas. Os eventos foram provocados pela passagem de uma frente fria associada ao processo de formação de um ciclone extratropical sobre o Oceano Atlântico, que criou um ambiente altamente instável, com nuvens de grande desenvolvimento vertical, descargas elétricas, granizo e ventos intensos. Essa combinação de fatores favoreceu o surgimento de correntes capazes de gerar uns tornados confirmados. De acordo com a Secretaria de Estado da Defesa Civil, os tornados tiveram curta duração, mas provocaram danos intensos e concentrados, padrão característico desse tipo de fenômeno. Os danos, somados às formas de rotação identificadas no radar meteorológico de Chapecó, no oeste do estado, confirmaram a formação dos 3 tornados. Os meteorologistas da Defesa Civil destacam que o tornado se diferencia de outras tempestades por sua circulação concentrada e de alta intensidade, com o núcleo de rotação em contato direto com o solo. Mesmo que dure poucos minutos, o fenômeno pode provocar rajadas superiores a 100 km por hora, gerando destruição em áreas restritas mais severas. De acordo com a Defesa Civil, Santa Catarina está entre os estados brasileiros com maior ocorrência de tornados e microexplosões, devido à sua posição geográfica e à interação entre diferentes massas de ar. A transição entre sistemas frios e quentes, especialmente na primavera e no verão, favorece a formação desse tipo de instabilidade. A forte chuva que caiu na madrugada de hoje na cidade de São Paulo causou algumas quedas de árvores e problemas nos semáforos em várias regiões da cidade. Durante pouco mais de 1 hora, todas as regiões da capital ficaram em estado de atenção para alagamentos, mas nenhum problema mais grave foi registrado na cidade, segundo o Centro de Gerenciamento de Emergências da Prefeitura de São Paulo. Conforme o Corpo de Bombeiros, entre meia-noite e 1 da manhã, na capital e região metropolitana foram 61 chamadas para quedas de árvores e 5 chamadas para desabamentos de menor proporção. O CGE registrou ventos de até 79 km por hora na região do aeroporto de Congonhas, na Zona Sul, durante a madrugada. No momento de pico da tempestade, pelo menos 96 mil imóveis ficaram sem energia na área de concessão da Enel, na região metropolitana, por volta das 3 da manhã. Esse número caiu para 65 mil na atualização feita ao 12h38 deste sábado.
O Ministério da Pesca e Aquicultura cancelou 1.409 licenças de pescadores profissionais no Maranhão por irregularidades cadastrais. Em outubro deste ano, mais de 100 mil licenças haviam sido suspensas no estado. A medida atingiu 10.570 pescadores em todo o país, conforme a portaria MPA número 571/2015, publicada na quinta-feira. Não pode se inscrever no Registro Geral da Atividade Pesqueira quem está aposentado por incapacidade permanente, recebe benefício assistencial ao idoso ou à pessoa com deficiência, recebe benefícios providenciários que, pela lei, não permitem trabalhar em atividades comerciais ou econômicas. O RGP é obrigatório para quem atua na pesca profissional. Sem ele, não é possível acessar benefícios como seguro-defesa ou participar de programas federais voltados à categoria. O exército de Israel anunciou ontem que matou 2 suspeitos que teriam lançado bombas no vilarejo de Judeira, na Cisjordânia ocupada. E no norte do país, palestinos foram dispersados violentamente enquanto realizavam uma marcha contra colonos israelenses. O exército israelense confirmou nesta sexta-feira que matou 2 suspeitos que teriam lançado coquetéis Molotov em direção a uma importante via civil no vilarejo de Judeira, na Cisjordânia ocupada, na noite anterior. O incidente aconteceu perto do muro de separação com Israel, ao norte de Jerusalém. Embora esteja localizada na Cisjordânia, que Israel ocupa desde 1967, Judeira está cercada por estradas e terras anexadas por Israel. O Ministério da Saúde palestino, com sede em Ramallah, identificou os 2 indivíduos como Mohamed Atem e Mohamed Kassim, ambos de 16 anos. Na despedida, um clima de muita tristeza. Os pais dos 2 adolescentes pareciam inconsoláveis. Ontem ouvimos tiros, o exército de Israel tinha entrado na cidade. Cerca de 1 ou 2 horas depois, os meninos desapareceram. Não sabemos o que tinha acontecido com eles. Tentamos entrar em contato com o escritório de coordenação palestino, mas eles não tinham informações sobre mortes, feridos ou prisões. Esta manhã soubemos que eles haviam sido martirizados. Que Deus tenha misericórdia deles. Em Kafar Qadum e Beit Lid, no norte da Cisjordânia, palestinos foram dispersados violentamente pelo exército de Israel enquanto realizavam uma marcha contra colonos israelenses que se apropriam de partes de suas terras. Viemos provar que esta terra é nossa, transmitida de geração em geração. Não permitiremos que a tomem. Enquanto houver oliveiras, nós ficaremos aqui. Os ataques contra palestinos por parte dos mais de 500 mil colonos israelenses que vivem na Cisjordânia aumentaram drasticamente desde o início da guerra em Gaza, em outubro de 2023. A ONU declarou que outubro de 2025 foi o pior mês para esse tipo de violência desde que começou a registrar os dados em 2006. A seguir, o STF mantém a condenação de Jair Bolsonaro e mais 6 réus na ação penal do núcleo crucial da trama golpista. A expectativa para a COP30 em Belém. Jornal Mundial é patrocinado por Reforço Betel, só a educação liberta. Panificadora Bom Deguste Delicatessen, surpreenda-se com o sabor. E vereador Dinho do Frango, para fazer a diferença. De terça a quinta, as informações da tarde com Caio Teles, no Boa Tarde Mundo, às 13 horas. Sábado News, todo sábado de manhã com Eduardo Elau, às 9 horas da manhã. Revista do Domingo, seu noticiário no domingo com Clara Bezerra, às 19 horas. A primeira turma do Supremo Tribunal Federal formou ontem maioria de votos para manter a condenação do ex-presidente Jair Bolsonaro e mais 6 réus na ação penal do núcleo crucial da trama golpista.
A primeira turma do Supremo Tribunal Federal formou nesta sexta-feira a maioria de votos para manter a condenação do ex-presidente Jair Bolsonaro e mais 6 réus na ação penal do Núcleo 1 da trama golpista. Os votos foram proferidos durante o julgamento virtual dos recursos protocolados pelas defesas dos condenados para evitar a execução das penas em regime fechado. Até o momento, o relator Alexandre de Moraes e os ministros Flávio Dino e Cristiano Zanin votaram pela manutenção das condenações. Falta o voto da ministra Carmen Lúcia. Luiz Fux não vai votar. No mês passado, o ministro mudou para a segunda turma da corte, após votar pela absolvição de Bolsonaro. Estão em julgamento os chamados embargos de declaração, recurso que tem o objetivo de esclarecer omissões e contradições no texto final do julgamento, que foi realizado no dia 11 de setembro e terminou com a condenação de Bolsonaro e seus aliados na trama. Em setembro, por 4-1, a primeira turma entendeu que Bolsonaro liderou uma organização criminosa que atuou para manter o ex-presidente no poder, mesmo após a derrota nas urnas eletrônicas. Bolsonaro foi condenado a 27 anos e 3 meses de prisão. Atualmente, o ex-presidente está em prisão domiciliar, após o descumprimento de medidas cautelares impostas em outro processo. O presidente americano Donald Trump anunciou ontem que ordenou uma investigação sobre as práticas das empresas processadoras de carne que, de acordo com ele, agem em coloio para fixar preços recordes para a carne bovina. O presidente americano Donald Trump anunciou nesta sexta-feira que ordenou uma investigação sobre as práticas das empresas processadoras de carne, as quais acusa de agir em conluio para fixar preços recordes para a carne bovina. O custo de vida voltou a ocupar o centro do debate político nos Estados Unidos em uma semana marcada pelas duras derrotas sofridas pelo Partido Republicano nas eleições locais. Em sua plataforma Truth Social, Trump afirmou que ordenou ao Departamento de Justiça que inicie imediatamente uma investigação sobre as empresas processadoras de carne, que estão levando os preços da carne bovina por meio de conluio, fixação e manipulação de preços. O republicano também disse que medidas devem ser tomadas de imediato para proteger os consumidores, combater os monopólios e garantir que essas empresas não se beneficiem ilegalmente às custas do consumidor americano. Há um ano, Trump venceu as eleições com a promessa de aumentar o poder de compra dos americanos, mas a carne bovina segue sendo um dos produtos mais emblemáticos cujo preço continua subindo. De acordo com os dados oficiais mais recentes, os preços ao consumidor da carne bovina e de vitela aumentaram quase 15% em termos anuais em setembro. 2 dias para a COP30 e a cidade de Belém se transforma em uma vitrine global da Amazônia. Moradores vivem a expectativa da 30ª Conferência da ONU sobre Mudança do Clima, que iniciará na segunda-feira. Faltando pouco para o início da COP30, a Cúpula Climática das Nações Unidas, Belém do Pará, já vive o clima do evento. A cidade amazônica foi anunciada como sede ainda em 2023 e desde então vem se estruturando para receber cerca de 50 mil pessoas durante 12 dias. Entre as melhorias implementadas estão canais de drenagem, o chamado Porto do Futuro, um complexo cultural de lazer no porto local, e o Parque da Cidade, uma área de 500 mil metros quadrados que já foi um aeroporto e que será o principal palco da COP30. Espero também que eles tenham de continuidade no trabalho que estão fazendo aqui, né? Não parem, as obras continuem. Não seja só por causa da COP30. A COP30 movimentou muito, estruturou muito a cidade em geral. O Brasil não é só o eixo Rio-São Paulo, a gente tem Belém, a gente tem a Amazônia, e olhar para isso, trazer este olhar para cá é muito importante. A escolha da cidade também gerou polêmica, principalmente por conta das dificuldades encontradas por diversas delegações para fechar hospedagens. Um aumento exorbitante dos preços foi registrado, com a ONU cobrando que o Brasil abaixasse os valores, enquanto países em desenvolvimento, alguns estados africanos e insulares, solicitaram uma mudança na sede do evento. Apesar dos percalços, na semana passada a organização anunciou que representantes de 143 países, incluindo 57 chefes de Estado e de governo, estão confirmados na COP30. Os compromissos começam já na quinta-feira, primeiro de 2 dias de uma cúpula de líderes, com presenças confirmadas de representantes de França, Alemanha, Reino Unido, Holanda, Noruega, Colômbia, Chile, entre outros. Os Estados Unidos não vão enviar nenhum negociador de alto nível para o encontro, bem como para a cúpula climática promovida pela ONU. O chanceler alemão Friedrich Merz
afirmou ontem que a Alemanha doará uma quantia considerável à iniciativa climática liderada pelo Brasil para salvar as florestas do mundo. Também ontem, a Espanha afirmou que se juntará a um grupo de países que lideram uma iniciativa na COP30 para promover um novo imposto sobre a primeira classe das companhias aéreas e jatos privados. O governo alemão disse que apoia o Fundo para proteger as florestas tropicais do planeta, como a Amazônia. Esse fundo de investimento foi lançado na quinta-feira pelo presidente Lula. Essa iniciativa chegou até nós com um prazo relativamente curto e precisa ser cuidadosamente examinada. Também queremos rever o instrumento mais uma vez. Eu disse na mesa redonda sobre energia que faremos uma análise prévia desse fundo que será criado. É claro que ele precisa ser analisado e participaremos dessa iniciativa com uma quantia considerável. O fundo de investimento tem a ambição de captar 125 bilhões de dólares junto a governos e investidores privados. Também nesta sexta-feira, a Espanha afirmou que se juntará a um grupo de países que lideram uma iniciativa na COP30 para promover um novo imposto sobre a primeira classe das companhias aéreas e jatos privados. O primeiro-ministro espanhol, Pedro Sánchez, disse durante seu discurso na cúpula de líderes que é justo que aqueles que têm mais e poluem mais paguem de acordo. Em 2023, Barbados, França e Quênia criaram um grupo de trabalho destinado a desenvolver mecanismos inovadores de financiamento em prol do clima e do desenvolvimento. Durante a COP30, que ocorre em Belém de 10 a 21 de novembro, esses países buscam agregar membros a essa coalizão, atualmente formada por cerca de 10 países, a fim de tributar especificamente o transporte aéreo de luxo. Na prática, os países que ainda não o fizeram se comprometeriam a implementar um imposto sobre a primeira classe, a executiva e os jatos particulares. Ontem, chefes de Estado, de governo e outros representantes de alto nível posaram para a foto oficial do evento que reúne mais de 70 países em Belém. Considerando embaixadores e pessoal diplomático, a lista ultrapassa uma centena de governos estrangeiros representados na capital do Pará. O objetivo da Cúpula do Clima é atualizar e reforçar os compromissos multilaterais para lidar com a urgência da crise climática. Na prática, o encontro busca dar peso político às negociações que seguirão pelas próximas 2 semanas de COP30. Antes de encerrar esta edição, vamos conversar ao vivo com Caio Teles, que vai falar sobre a primeira corrida da paróquia Nossa Senhora da Conceição em Fortaleza. Boa noite, Caio. Quando ocorrerá esse evento? Boa noite, Gabriel. Boa noite a todos que nos assistem. Bom, a primeira corrida PNSC ocorrerá no dia 23 de novembro, com a largada às 5h30 da manhã, na paróquia Nossa Senhora da Conceição, no Conjunto Ceará, aqui em Fortaleza, com os percursos de 2,5 km a caminhada e 5 km a corrida. Além disso, terá um percurso de 2,5 km para as crianças a partir das 8 horas. E o legal é que vai ter espaço para as crianças brincar enquanto os pais correm. E além disso, vai ter estande de patrocinadores, estande de massagem, de cuidado e também a organização vai dar todo o suporte aos corredores antes, durante e depois. O valor da corrida para os adultos é R$100 e das crianças de 60 mais R$50. Mas corre porque as vagas são limitadas e as inscrições já estão acabando. Acesse o site que está aparecendo na sua tela, www.noveticket.com.br, ou você pode fazer a inscrição na Secretaria Paroquial da Igreja Matriz. Quando você fizer sua inscrição, você receberá o kit completo da corrida, que inclui a blusa, a mochila, chip descartável, placa de peito e outras coisas. Todos receberão medalha. Primeiro, segundo, terceiro lugar receberá um troféu, tá certo? Então corre para fazer inscrição, eu vou estar lá e espero te ver também. www.noveticket.com.br. Volto com você, Gabriel. Se eu morasse em Fortaleza, eu só ia prestigiar, porque correr não dá pra mim não, viu? Muito obrigado aí, Caio, pelas suas informações. Boa noite e um ótimo domingo para você. Então, como disse o Caio, não deixe de se inscrever. O Jornal Mundial de hoje fica por aqui. Para rever nossas reportagens, volte o vídeo aqui no YouTube e não esqueça de seguir nossas páginas lá no Instagram, TV Mundial UFC e o 05 Notícias no nosso portal. Boa noite. Se inscreva no canal e deixe seu like. Boa noite e um feliz domingo.
Jornal Mundial é patrocinado por Reforço Betel, só a educação liberta. Panificadora Bom Deguste Delicatessen, surpreenda-se com o sabor. E vereador Dinho do Frango, para fazer a diferença.